conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um podcast Radar Xinguara. E nós estamos aqui com a Drica, falando diretamente do Drica Studio, e vamos conversar um pouco sobre o seu trabalho na área de fotografia, e ela que é especializada na fotografia newborn, infantil e gestante, além de outros tipos de ensaio. Olá, Drica, obrigado por participar aqui do nosso programa. Olá, boa tarde, tudo jóia? Drica, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente, contasse um pouco sobre como você entrou no ramo da fotografia, se você fez algum curso, aprendeu sozinha, como foi que você se envolveu nessa área? Eu comecei a trabalhar na fotografia muito cedo, Na verdade, eu sou apaixonada por fotografia há muitos anos. Eu acho que minha mãe já era apaixonada por fotografia e foi passando isso para mim, para mim e minha irmã. Então, assim, ela, não dizer, ela era fotógrafa da família, porque antigamente tinha aquelas câmerazinhas com filme e sempre tinha um que tirava foto de todo mundo. Então, ela era que fazia isso, tirava as fotos, mandava revelar e depois saía entregando. Então, assim, desde pequenininha a gente tinha aquela câmera Polaroid que tira foto e sai na hora e eu amava aquilo. Gostava muito da sensação de que a foto traz pra gente. E com isso, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar num laboratório fotográfico, que é o Fotolima, na época. Então, eu comecei como aprendiz, revelando filmes, depois eu comecei revelando fotos, e posteriormente trabalhei fotografando. Você até citou aí a questão da Polaroid, né? Uhum. Você já viu que essa questão dessa foto instantânea voltou aí, né? Voltou. Voltou há muitos anos, Ela era, tipo assim, febre no mercado, a gente tinha aquelas câmeras grandonas, onde a foto saía na hora. Então, assim, depois daquilo acabou, passou muito tempo e aí depois retornou, com umas outras câmerazinhas mais modernas. Então, o seu aprendizado ele foi na prática, você não fez um curso de fotografia? Fiz, sim. Fez? Fiz. Como Depois foi? que, tipo assim, eu trabalhei muitos anos com revelação, em laboratório, eu era laboratorista do Fotolima durante muito tempo, aquelas máquinas onde você prepara os químicos, tudo sai revelando foto. Aí, com o tempo, a fotografia de revelação, ela foi saindo do mercado, A digital entrou no mercado e isso a gente sentiu a necessidade de reciclar, de buscar, até porque a fotografia ela tem que estar inovando sempre. Se você não ficar buscando sempre, você fica para trás. E aí nisso eu senti a necessidade de fotografar. Eu já aprendi com o meu ex-patrão, na época o Valdir era fotógrafo, e eu ia com ele acompanhando e fotografando eventos, casamento, aniversário, tudo. Aí com o tempo que eu peguei bastante prática, eu fui para Goiânia, Casa da Fotografia, fiz o curso lá de fotógrafo, depois fiz uns cursos avançados e depois fiz especialização na área que eu tô, que é de bebê, newborn. Fui fazendo vários, A gente não para nunca de fazer especialização e cursos. Então, você fez curso, mas aprendeu muito na prática, né? Sim, os dois. Tá certo. E o que te motivou a abrir o seu próprio estúdio e focar nesses ensaios que você citou, questão de newborn, gestante, O que foi que te motivou a fazer isso? Na maioria dos fotógrafos de bebês, eu acho que é a paixão por criança, A partir do momento que você tem aquele contato com a maternidade, eu senti a necessidade de fazer o acompanhamento, de ter as fotinhas do meu bebê, do meu primeiro filho. E na época eu acho que não tinha em Xinguara, tinha um estúdio, estava começando. Eu até marquei umas 2 vezes, porque eu não tinha estúdio, era só trabalhar como laboratorista. E por essas 2 vezes que eu fui lá, na verdade foi minha irmã que marcou. Na época a pessoa não me atendeu, marcou e sabe como é que é? Para uma mãe sair de casa, com seu bebê é uma novela, você tem que arrumar tudo, deixar tudo organizado. E aí quando eu cheguei lá não tinha
como me atender, eu voltei meio que frustrada, achei aquilo chato. Depois remarquei, não deu certo novamente, aí eu fiquei fazendo em casa, né? Eu falei, não, vou fazer em casa para não deixar passar em branco. Nisso, com o passar dos anos, eu pensei, eu vou começar a trabalhar com estúdio, né? Porque, assim, querendo ou não, é um trabalho que você fica ali aprimorando ele, né? E aos poucos eu fui gostando, eu gosto muito. Tiveram amigos fotógrafos que a gente falava assim, e por que você não fotografa boudoir, né? Ensaios femininos, as mulheres amam, gostam, precisam de fotógrafa. Mas a minha paixão por criança, por ensaio de família era mais alta. E assim, você até falou aí sobre a questão dos ensaios, né? Você fazer e tudo mais. Falou também que aqui em Xinguara não tinha algo assim, né? Isso. E hoje, pelo menos quem acompanha, né, o dia a dia da cidade, vê que tem muita coisa produzida por você aqui no seu estúdio, né? Até porque, como você já tem uma característica de trabalho, então é fácil identificar. Foi a Drica que fez, né? E aí eu queria, aproveitando, né, para falar sobre isso, eu queria que você dissesse pra gente como é que é a sua demanda diária de ensaios, né? Porque, inclusive, para marcar essa entrevista aqui, foi todo também um processo. Justamente porque você me relatou que estava muito atarefada, teve o Dia das Mães agora, Sim, né? sim. E isso também gerou uma demanda aí. Então, como é que é a demanda, assim, na sua rotina? Como é que é isso? Tem período no ano que é muito procurado? Tem aquele período que é um pouco mais tranquilo? Como é que é? A gente trabalha com os pacotes que é de acompanhamento mensal. Além dos ensaios de gestante, né, newborn, a gente tem esse acompanhamento, que é o quê? Você acompanha o crescimento do seu bebê, desde um mesinho até um aninho, né? Todo mês a gente monta um cenário específico e faz aquelas fotinhas para não deixar passar em branco, porque essa época a criança cresce muito rápido. E às vezes na correria do dia a dia que as mães têm, né? Não dá tempo dela registrar esses momentos e passa tão rápido e quando você assusta o menino já está grande, você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer agora e tal, e não tem essas lembranças. Então, às vezes a mãe terceiriza para a gente fazer esse serviço para ela, traz, a gente faz todo o acompanhamento, vai fazendo as fotinhas todo mês, e depois ela só vai curtir, né? Porque quando a gente volta nas fotos, a gente volta àquele exato momento. A fotografia ela tem essa magia, né? A gente volta ali, vai curtindo devagarzinho. As crianças já cresceram, mas a gente tem esse poder de voltar no tempo através da fotografia. Então, como a gente faz esse acompanhamento, e tem outros também, a gente faz campanhas, geralmente Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, Natal, são assim os momentos mais cheios, né? Eu fotografava aniversário, casamento, muitos eventos. Depois da pandemia, eu deixei de fotografar. A pandemia foi um divisor de águas. Eu ficava na dúvida se eu ia ficar fotografando evento e estúdio. Mas aí com a pandemia, que eu vi que o meu movimento aumentou muito na pandemia, eu achei que eu ia ficar parada, né? Acho toda uma pessoa, eu falei, não, vou fechar as portas, vou para casa, vou estudar um monte de curso que eu tenho, colocar em dias, mas na pandemia eu trabalhei muito mais, né? Até porque a gente teve um trabalho de separar o cliente quando chegava, higienização do local, os clientes ficavam seguros, nós não teve nenhum indício assim de que vieram ao estúdio e aí depois disso pegou pandemia, não, graças a Deus foi tudo muito tranquilo e depois disso a gente tem uma demanda grande, mas a gente trabalha com agendamentos, né? Então a gente agenda o cliente tudo certinho, ele não fica esperando, não tem aquele desconforto, ele já vem na hora marcada, porque criança Sim. né, no tempinho deles, então eles já chegam, já são atendidos, a pessoa escolhe as fotos e a gente vai trabalhar e editar e passar para elas. Inclusive, eu ia perguntar para você se você atuava em eventos, você acabou de responder, né? Que agora o seu foco é o estúdio. Sim. Legal. E assim, nessa questão da demanda, né? No mês de julho você para? Que normalmente é o período de férias, né? As pessoas saem da cidade. Isso. Como é que é? Normalmente eu não parava, né?
Só que aí, tipo, querendo ou não, a gente acaba comprando, igual a maioria dos xinguarenses compra um terreninho ali alguns tem no Pontão, a gente tem ali na Escalada. Aí meu esposo, minha família gosta de ir pra lá. Então, assim, eu costumo marcar meio de semana e final de semana a gente vai. Mas, assim, como a cidade fica quase deserta, eu já estou começando a migrar. Eu atendo os meus clientes até o meio do mês e depois a gente já deixa tudo certinho para dar uma pausazinha até voltar tudo normal. Certo. Drica, aqui você tem o seu estúdio onde você faz esse trabalho, né? Mas tem uma loja aqui, né? Também é uma loja. Isso. Então você já abriu o estúdio com a loja? Ou a loja veio depois? Como é que foi isso? Então, como eu trabalhei no Foto Lima durante muito tempo, foram mais de 10 anos, lá era uma loja de revelação fotográfica, né? Não tinha estúdio, era só loja de revelação. E aí, eu comecei como um funcionário aprendiz, depois passei a ser laboratorista, e aí então eu fui para gerente. Aí nisso eu comecei a fotografar, e aí eu levei para o meu patrão, para o meu ex-patrão na época, da gente montar um estúdio. Ele não queria muito não, e aí eu fiquei insistindo, até que a gente montou um estúdio. E aí o estúdio ficava para mim, a loja era dele. Aí depois eu comprei a loja dele, né? Devido ao estúdio, a demanda do estúdio ficou muito boa, a gente foi crescendo e eu senti a necessidade de comprar a loja dele. Então nisso, já ficou a loja, que faz 3/4, revelação, vende molduras, aí presentes criativos, né? E o estúdio aqui no fundo. Mas assim, essa loja, os produtos que são vendidos, tem uma relação direta com o trabalho aqui do estúdio, assim, no sentido, você citou os brindes, né? Tem alguma relação direta? Como é que você seleciona que vai vender lá? Ou se é mesmo alguma questão de demanda de mercado? Como é que é? Normalmente, assim, ela tem uma relação pela questão da fotografia, né? Às vezes a pessoa quer revelar, vem fazer umas fotos de estúdio, vê que a gente revela, tem umas fotos no celular e ele quer revelar, já envia diretamente pelo Bluetooth para a máquina e já imprime ali na hora. Ele pode levar no mesmo momento ou pode deixar para pegar depois, né? E também, um exemplo, aí ele já vai passando ali, ele dá uma olhada, tem um porta-retrato, tem um presente, tem alguma coisa personalizada que ele queira carregar, levar ou presentear. Então, a loja já tem ali também para essas demandas. Eu tenho o álbum, né? Porque hoje em dia, se você chegar e falar assim, eu quero comprar um álbum fotográfico, aonde você vai? Hoje em dia já não tem mais. Antigamente, qualquer loja de revelação tinha. Hoje você não acha em qualquer lugar. Inclusive, quando você finaliza aqui o trabalho de fotografia, eu acredito que seja tudo digital, em arquivo mesmo, e aí você oferece a opção de impressão, deve ser isso, né? Isso. A gente tem os valores, tipo, se a pessoa... Porque muita gente gosta ainda das fotos impressas, né? Nem todo mundo gosta das fotos digital. Alguns preferem só digital, não quer só digital, não quer nada impresso. Outros preferem a foto mesmo, ele prefere folhear. As crianças amam os álbuns, né, de fotografia, eles amam carregar pela casa, olhar e mostrar para os outros um produto mais palpável. Então, assim, a gente dá essa opção se o cliente quiser, se não quiser também não tem nenhum problema. E a gente tem essas variedades ali. Se ele quiser encadernado, a gente faz. Se quiser revelado, no albinho ou digital. Certo. E qual é a importância de um ensaio desses feito em estúdio, né? Numa era que a gente tem aí a questão dos dispositivos digitais, o pessoal tirando foto com o celular, smartphones aí com uma câmera fotográfica assim que não deixa nada a desejar as câmeras profissionais, né? E que já está tudo, vamos dizer assim, pré-configurado para você tirar uma foto, né? No mesmo nível quase. Então, assim, qual é a importância de fazer o ensaio aqui no estúdio, né? Desse seu trabalho frente a isso daí? Porque muita gente pode pensar assim, por que eu vou fazer? Vou gastar dinheiro com o estúdio se eu posso fazer com o celular e vai ficar igual. Verdade. Então, como você, vamos dizer assim, defende o seu trabalho aqui com o estúdio, né? Sim, verdade, que você falou. Eu não vou lembrar o nome do fotógrafo, mas assim que começou o digital, tanto é que o meu ex-patrão, ele falava assim, eu li alguns livros que vinham da Fox,
E eu falava assim, Valdeir, agora vai começar o digital, né? As fotos, essas fotos de filme e tal, elas vão começar a sair, vai perder mercado e tal, vamos investir no digital. E ele falava, não, isso aí é passageiro, logo não vai, né? Olha o passageiro aí. Ficou, e as fotos, né, que antigamente aqueles filmes saíram do mercado. Do mesmo jeito, um fotógrafo muito renomado falou que a fotografia iria acabar, profissional, por causa das fotos digitais, por causa do celular, por causa das câmeras boas, iPhone e tudo, tira melhor do que muitos fotógrafos por aí. Uhum. Só que, o que acontece? Os fotógrafos, muitos, com isso, ressurgiram novos fotógrafos, né, com uma visão diferente da fotografia, renovando o seu mercado, trazendo coisas diferentes, novas. Pode ver que cada fotógrafo ele quer inventar e recriar uma coisa, trazendo novidade. Outros não, preferem fazer umas fotos mais lifestyle, mais, né, estilo mais suave, delicado. Então, depende do cliente, o que ele gosta, o que se identifica mais com ele, e ele vai procurar. Sobre a questão de fotografia de celular, de câmera, né, tem muitas celular que tira melhor, só que depende muito de quem está atrás da câmera, né? Não que nem diz, não é a câmera que é boa, é o fotógrafo, ou é quem está tirando a foto, é a sua experiência, é o seu conhecimento. Você não paga pela minha câmera, pela minha iluminação, mas sim pelo meu conhecimento, pelo tempo de vida dedicado, pelos anos de experiência, né? Então, assim, tem muita gente que vem e fala, nossa, mas você pega a criança, parece que o colo é doce, a criança já cala na hora, né? É super tranquilo, não sei o quê. Então, assim, é a experiência que a gente carrega durante o tempo, é todas as técnicas, é todo o estudo que a gente vem trazendo por trás. E o olhar do fotógrafo também que faz toda a diferença, né? A gente vai ter um olhar diferente. Tipo, independente se sou eu a fotógrafa ou outro fotógrafo, você vai ver que as fotos ficam muito diferentes daquelas que você tira de celular. Essa semana passada mesmo, meu menino teve uma cerimônia do jaleco, né? E ele, mãe, a senhora vai tirar as fotos? Eu falei, não, vamos contratar um fotógrafo de lá. Aí eu já animei ele, pode fechar com o fotógrafo que ele vai tirar, porque eu não vou tirar não. E de celular nunca fica bom assim. Pois é, eu já imagino você ter que tirar uma foto com o celular, né? Vamos dizer assim, se você aplica algum conhecimento ou se é como no comum mesmo, que as pessoas tiram. Não, é lógico que, tipo assim, eu tiro bastante foto do celular, que eu acho muito mais prático. E todo o meu conhecimento vai ali, né? A gente tem algumas técnicas que tem o pessoal também ensina muito nas redes sociais. Mas é que nem eu falei, o olhar de cada um. Tem muito amador que tira foto muito boa mesmo no celular e tudo. E tem muitos que não conseguem tirar. Pode ter o iPhone, né, o melhor, e a foto ainda sai bem inferior a outros que tem uma câmera menos favorecida, né? Isso não quer dizer muita coisa. Isso eu acho que também vale para qualquer coisa, né? Também eu que trabalho com a questão do podcast acredito assim, que mesmo quem tenha assim, um equipamento muito bom, mas às vezes não consegue fazer um trabalho tão bom assim, né? E quem não tem, consegue entregar aquilo que realmente é de qualidade. Sim. Então acho que é na mesma proporção, né? É quase parecido. E quais são os desafios que você enxerga nessa questão de conciliar esse trabalho artístico que você acabou de falar, né? Com a gestão do negócio aqui da loja? Porque a loja é uma loja, querendo ou não, é uma loja como temos outras por aí também, né? Então você tem esse trabalho administrativo, né? Sim, e eu acho que foi isso que me deixou no mercado durante tanto tempo, sabe? Você saber administrar, você saber se valorizar, se impor e colocar. Porque todo dia vai nascer um fotógrafo novo que precisa entrar no mercado, então ele vai colocar o preço lá embaixo para poder entrar, né? Para poder disputar ali espaço. E a gente tem que ter a sabedoria de que a gente também não pode entrar na onda, né? A pessoa está entrando, a gente tem que entender, o sol brilha para todos, cada um vai trabalhar da sua forma, mas a gente coloca, que nem a gente aqui, é um investimento alto, a gente tem qualidade, conforto ao cliente, ar-condicionado, né? Um bom atendimento rápido.
Então, tudo isso, ele agrega valor, né? Então, assim, a gente tem uma gestão que a gente precisa ter muito cuidado e atenção, porque, assim, não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil no mercado hoje em dia, porque ele oscila muito, né? Tem os tempos bons, os ruins, então a gente tem que equilibrar isso aí, porque quem é comerciante sabe que a gente passa por muita coisa e a gente tem que estar sempre buscando por melhoria e inovando. Mas você acha que seria assim menos difícil, talvez, né? Se fosse você só com o estúdio, sem a loja? Então, eu já pensei isso bastante. Desde quando eu estava na Brasil, que antigamente ficava na Brasil ali próximo à Visão Contábil, eu sempre pensei assim, será que não é melhor eu ficar só com o estúdio, sem a loja, né? E aí, por várias vezes eu me peguei pensando, se eu deixava a loja, se ficava só no estúdio. E sempre meu marido me deu força, né? E ele falava assim, não, deixa a loja, às vezes tem momentos que vai estar o estúdio meio fraco, a loja tá ali, sempre atendendo e tal. A loja, ela é mais um atrativo, né? Ela vai estar de porta aberta sempre, então o cliente vem, ele vai fazer só uma 3-4, ele dá uma olhada, aqui é um estúdio, aqui tem isso, aqui tem aquilo, mas ela não é o meu carro-chefe, o estúdio né? Então, assim, eu poderia muito bem ter um estúdio separado e trabalhar só com agendamento do cliente, mas aí ele só ia ver algum trabalho pela rede social e às vezes ele procura. Então, o que não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes a pessoa vem aqui, volta a lembrar, vou marcar. Então a loja, ela não financia o estúdio assim por completo. Não, ela tem relações independentes. Sim. Isso é bom. E assim, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria que você dissesse, né? Na verdade, deixasse um conselho aí para quem tem interesse de viver de fotografia, né? Considerando esses pontos que você destacou, né? De que sempre vão estar surgindo novos profissionais e que cada qual vai ter que apresentar o seu diferencial. Você já tem o seu, né? Como já bem relatado aqui, o que te coloca numa outra posição, né? Mas tem outras pessoas que gostam de fotografar, né? Buscam aprender e vão estar entrando no mercado. E aí eles, vão ter que encontrar uma forma de criar o seu nome, de criar aquela autoridade para as pessoas também irem atrás, né, dos seus serviços diante dessa concorrência. Você falou de valorização, né? Sim. De jogar a gente tem que jogar o preço lá embaixo para tentar atrair, mas que talvez não seja esse o caminho, né? Então, que conselho você deixa para essas pessoas? Para um fotógrafo que está começando hoje? Isso, para quem deseja viver de fotografia, começar a viver de fotografia. Um dos maiores desafios seria a perseverança. Porque a fotografia, ela não é fácil, né? Ao mesmo tempo que parece ser muito fácil, ela vai ter aquele mês de campanha, Natal, bombou, Dia das Mães e tal, e aí depois naquele mês fraco você desanima e aí não persevera, né? E a fotografia, assim como todo comércio, você tem que perseverar, né? Tem muita gente que abre um ano, um auê, na hora que começa o trem a diminuir o movimento, ele já quer fechar as portas, já acha que aquilo lá não vai dar certo, é igual eu falo muito com meu marido. Às vezes abre um espetinho ali na esquina, eu, nossa, que maravilha, que coisa boa, eu fico tão feliz de ver alguém abrindo seu negócio e tá ali e tal, mas aí ele desanima e aí fecha. Eu falei, se tivesse perseverado, se tivesse ficado, as pessoas saberiam que ele estava ali, que ele era firme nas suas coisas. Então, assim, além de perseverar, você tem que ter um compromisso, né? Eu vejo muitos fotógrafos fazendo o quê? Deixando muito cliente na mão. Ele se queima sozinho. Eu tenho parceiros, amigos, que às vezes a pessoa fala, mas você não pode indicar, porque fulano deixa muitas pessoas na mão, não é comprometido, isso e aquilo. Já tive várias vezes de ter casamento, onde eu passava o orçamento, e aí a pessoa não queria, devido aos valores, ia naquele outro que tinha um preço melhorzinho. Sim. E aí eu falava, não tem problema, pode fechar lá. E aí na hora do casamento deixava na mão. E eu tava lá, às vezes, assim, com a minha família, né? Num churrasquinho, final de semana. E aí o pessoal me ligava, me socorre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então,
Não, né? Assim, aí eu sempre tinha aquele coração, ficava doído. Se eu falasse assim, não vou, você fechou com outro e tudo, meu coração doía. Eu falei, não, vou ter que ir. Né? Meu marido até ficava chateado, mas não fecharam contigo e tal, deixa lá. Foi falando que deixou na mão. Eu falei, não, mas eu não consigo. Então eu ia, fazia cobertura tudinho e cobria e tal. Porque ele já tinha feito o orçamento comigo antes, já tinham conversado e tudo, então eu ia fazer isso. Mas, depois disso, quando eu parei o evento, no começo, quando eu não tinha nada marcado, eu já desligava meu celular para não ter perigo, porque se eu atendesse, eu tinha que ir, né? Sim. Eu me sentia, né, no dever de cumprir aquilo que, às vezes, meu colega deixou a pessoa na mão. Então, assim, eu acho que o fotógrafo de hoje, ele tem que ser muito comprometido com os seus clientes, né, com a sua profissão, não fazer feio, né? Eu fico muito triste quando um fotógrafo fecha, sai no meio do aniversário, deixa o cliente na mão, ou não cumpre com os compromissos, que acaba defumando a nossa classe, né? E eu sou muito comprometida, se eu marquei aquele dia, eu não vou voltar atrás, eu não vou, né, deixar o meu cliente na mão, só se for uma coisa mesmo assim, muito... que não esteja ao meu alcance, mas dificilmente, até hoje, nunca aconteceu. Tá certo. Então, Drica, né, Adriana, né, para quem não sabe, eu agradeço por ter destacado esse tempo para conversar com a gente, porque o seu trabalho, como eu falei, ele tá aí na cidade, né, já tem uma marca, né, então você, quando vê aquele trabalho, você sabe, foi a Drica. Entendeu? Então você já tem essa, vamos dizer assim, essa impressão, né? Você já consegue deixar registrado ali que é o seu trabalho, né? A gente cria uma autoridade, assim, de acordo com o tempo, mas a gente leva muita marretada, né? Porque Sim, com certeza. até porque, o que acontece? Quando a fotografia... muitos fotógrafos pioneiros da época, que era o Silvio Borges, né, que eu era laboratorista e eles eram fotógrafos. Hoje já mudaram completamente, eles não são mais fotógrafos e eu ainda continuo. Então, me sinto pioneira de uma certa forma. Então, a gente acaba levando muita marretada, que eu tive que trazer para Xinguara muita coisa. Tipo assim, antigamente você ia no aniversário para tirar uma foto, 5 fotos. Eu comecei a trazer, devido aos cursos que a gente faz fora, a gente aprende muita coisa, eu comecei a trazer, que é uma sessão, no mínimo, de tantas fotos, né? Para mim, num evento, cobrir esse evento, seria no mínimo 30 fotos, ou devido ao horário. A gente começou a trabalhar com contratos, a gente começou a trabalhar com muitas coisas assim, então isso, muita gente vinha e reclamava, né? Questionava, brigava, então assim, eu dava muita cara a tapa, trouxe tudo para cá, o Newborn, o Smash the Cake, ninguém nunca tinha feito na cidade, e eu fui trazendo várias coisas para cá, então assim, me sinto feliz, né, por ter arrumado, porque muitos fotógrafos depois que veio já o caminho estava livre, mas quem levou as primeiras pedradas aqui fui eu mesmo. Tá certo, então é isso, né? Tem essa marca e eu queria que você, assim, abrisse esse espaço aqui para você divulgar o seu trabalho aí, no caso, indicar aqui o seu endereço, contato, enfim, fazer a sua publicidade aí, aproveitando o nosso espaço. Isso mesmo. Por muitos anos a gente ficou ali na Avenida Brasil, né, ao lado da Visão Contábil. Muita gente não sabe que a gente está no novo endereço, a gente já está aqui há 5 anos na Avenida Francisco Caldeiro Castelo Branco, 418, quase em frente ao Mercado Felipe. Então, se você quer revelar suas fotos, quer fazer foto 3x4, que fica pronta na hora, é a melhor 3x4 da cidade, viu? Eu já fiz aqui. Pois nós temos a melhor foto 3x4 da região, né? Melhor qualidade, fica pronta na hora. É papel fotográfico, às vezes a pessoa fica pensando que é porque é feito rapidinho, não é um papel original de foto mesmo, não, a impressão é uma das melhores que tem. Então, assim, a gente faz tudo na hora, tem porta-retrato, tem polaroid e também o ensaio de estúdio, né? Eu continuo fazendo os ensaios externos, porém, não faço evento, mas eu faço ensaio externo, eu faço books de estúdio, gestante, 15 anos, aniversário, mini sessão, fotos, perfis profissional, tudo que você precisar na área fotografia, pode contar com a gente. E qual é o número de contato? Aqui tem? Tem sim.
9112-0145 é o celular da loja. Nossa equipe está aqui o tempo todo, né, de prontidão para melhor atender nossos clientes. E 91412732 é o meu pessoal. E tem alguma rede social? Tem sim. A gente está no Drica Estúdio Fotografia, né, o Instagram. Tem também o nosso site, que é Drica Estúdio Fotografia. Você pode procurar lá que você vai achar. Tá certo. Então, já sabe, se precisar aí de foto, uma foto de qualidade, né, ensaio, tudo mais, e outros serviços, como ela mesmo já citou, pode vir aqui no Drica Studio, certo? E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você ative o sininho de notificação, curta, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue para outras pessoas, porque a Drica trouxe aqui informações muito interessantes sobre o trabalho dela e que pode inspirar outras pessoas que desejam atuar aí no ramo da fotografia, tá? E no Instagram, siga @RadarXinguara para estar atento aos lançamentos e às novidades aqui do podcast Radar Xinguara. Até o próximo episódio, eu agradeço pela audiência. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.